Deus, vamos lá falar de coisa séria, que senão sexta-feira a gente vai embora aqui conversando. O STF, como a gente comentava antes, Matheus, está no meio dessa crise de imagem, tentando resgatar ou se segurando aí na credibilidade com nota, com posicionamento do decano, do presidente, da Suprema Corte, tudo isso é uma crise alimentada por comportamentos e declarações fora dos processos, né? Nota agora recente do Dias Toffoli, comportamentos e relações ainda não muito bem explicadas. Matheus Teixeira, qual vai ser o clima do retorno do recesso do Judiciário diante disso? Deve ser ainda de uma defesa enfática do presidente da Corte? O Uribe diz que tem uma declaração prevista dele na abertura. Geralmente eles falam ali, né, quando da retomada do Judiciário, para posicionar um tema ou outro. Quando tem alguma coisa diferente acontecendo, vem algum recado implícito. Deve ser essa atoada, Matheus, continuar ali uma demonstração de cima para baixo de que há uma unidade, um corporativismo mesmo? Perfeito, Tainá. É natural que no primeiro dia dos trabalhos tem sempre um discurso do presidente para pautar, para apontar qual vai ser a direção que o tribunal vai caminhar naquele ano. E nesse ano o tribunal deve caminhar justamente para tentar abafar, para tentar reduzir os danos que a crise do Banco Master vem causando no tribunal. A gente está acostumado a ouvir que juiz fala nos autos, juiz fala, portanto, nas decisões judiciais. Mas, nesse caso do Banco Master, o dano é tanto para a imagem do Supremo que as falas fora dos autos estão mais presentes do que aquelas falas, de fato, nas decisões públicas, nas sentenças judiciais. O presidente Edson Fachin soltou uma nota pública. O ministro Alexandre de Moraes já soltou 2 notas. O relator Dias Toffoli também soltou uma nota pública ontem extensa, com 11 pontos. O decano do tribunal, Gilmar Mendes, foi para o Twitter falar sobre o tema. Portanto, estamos falando de 4 ministros num universo de 10. E agora, no retorno, os outros 6 também poderão falar. Talvez não digam nada explicitamente sobre o caso, mas também está no radar deles esta polêmica. E sim, eles estão se portando nos bastidores, estão se posicionando, estão articulando para ver como reduzir os danos e recuperar a imagem do tribunal e afastar qualquer dúvida, qualquer suspeita de que as relações de Daniel Vorcaro com ministros ou as relações de fundos ligados a Vorcaro com a família de Toffoli, o contrato do Master com a mulher de Alexandre de Moraes, que isso não afete a credibilidade do tribunal e que o STF consiga levar um ano tranquilo. É pouco provável que seja um ano tranquilo, ainda mais por se tratar de ano eleitoral. O foco, naturalmente, em ano de eleição presidencial, muda um pouco para o TSE, que também é presidido pelo ministro do Supremo, que tem 3 integrantes do tribunal e que não está exatamente na polêmica do Banco Master, mas que vai ter que se debruçar sobre o tema, muito provavelmente também, porque vai estar no centro da campanha, os candidatos vão explorar esse assunto e lá estará Cássio Nunes Marques e André Mendonça, 2 ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que não estão no centro dessa polêmica, mas que fazem parte da instituição, que é uma instituição que está no centro desse caso. Portanto, essas falas públicas evidenciam, expõem o que a gente fala nos bastidores, o que a gente tem ouvido de ministros, de juízes e assessores do tribunal, que eles foram obrigados a sair das cordas, como falo no boxe, né? Tu tá ali no canto do ringue só apanhando. Eles foram, portanto, para a imprensa, botar a cara, estão falando publicamente sobre o caso para tentar desfazer qualquer imagem e qualquer suspeita em relação a esse caso. Portanto, como eu fiz essa linha do tempo aqui, ministro Edson Fachin, presidente da Corte, voltou de férias antes do período, soltou uma nota extensa também, defendendo o Toffoli, defendendo o tribunal, escreveu artigo na Folha de São Paulo, deu entrevista para o Estadão, deu entrevista para o Globo, deu entrevista para o G1 e está, portanto, numa ofensiva de comunicação, tentando se descolar e tentando proteger e resguardar a credibilidade do Supremo. O ministro Dias Toffoli soltou uma nota, ele que a gente está acostumado nos bastidores a ouvir, que é um ministro que está acostumado a apanhar, está acostumado a ser criticado,
não aguentou. Ele foi obrigado a soltar uma nota pública para tentar se defender, em que ele diz que pode sim remeter o caso à primeira instância, mas que antes vai fazer uma análise detida da situação para ver se tem envolvimento de deputados e de políticos com foro. E além disso, ele também dá uma explicação ponto a ponto do que ele vem sendo criticado. Por exemplo, ele afirma que rejeitou todos os pedidos das defesas dos diretores do Master e do BRB que tentam, de alguma maneira, anular a investigação. E, além disso, ele também deferiu, ele aprovou todos os pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. E, por fim, o que ele diz? Eu fui sorteado relator. Esse caso não veio para o meu gabinete por vontade própria e eu não agi para assumir o caso. Eu fui sorteado, estou agindo da maneira correta. Mas a gente segue aqui acompanhando porque sabe que, sim, algumas decisões do ministro foram controversas, como simbolicamente o caso da cariação, em que ele sugeriu que investigados por um caso grave estivessem frente a frente com os servidores do Banco Central, que até onde a gente sabe apenas cumpriram a sua função de regular o mercado, de ser a autoridade monetária que não pode permitir uma quebradeira, não pode permitir que fraudes impliquem em todo o sistema financeiro. Uribe, Tainá, vamos ver com muita atenção o que vai falar Fachin, mas provável que seja na linha que o Uribe trouxe e na linha que a gente vem tratando nos últimos dias de defesa da instituição.